Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Meias Verdades, e hoje a gente vai falar sobre farsas globais. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre a grande farsa global do passado, tá? Existe, evidentemente, a grande farsa global do presente e aquela também do futuro, tá? Como o tema está ficando bem na moda, eu vou falar sobre a grande farsa global do futuro nesse vídeo de hoje, tá? Então vamos lá. Qual é a grande farsa global do futuro, minha gente? É o aquecimento global. Por que ela é uma grande farsa global do futuro? É porque, minha gente, não é porque ela vai ocorrer no futuro, é porque o pessoal aqui de hoje está fazendo uma elucubração, uma adivinhação que isso vai ocorrer no futuro. Por isso que é uma farsa. Não tem como adivinhar o futuro, gente. Não tem como adivinhar o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20, 50, 100 anos. Nem com a história do mundo, muito menos com o clima. Não tem como fazer essa adivinhação. É simplesmente uma especulação desonesta fazer essa projeção, ok? Por isso que é uma grande farsa global do futuro, porque não tem como adivinhar. Simples assim, ok? Então, vou explicar para vocês, de uma forma bem didática, por que isso é uma farsa global. Minha gente, que prega o aquecimento global? Ele prega que vai haver um aumento de temperatura no nosso planeta, né? No mundo, melhor dizendo, em torno de 1,5 a 2 graus centígrados em 50 anos ou até em 100 anos, que isso iria derreter boa parte do gelo do Polo Norte e também do Polo Sul, tá ok? E aumentar os mares, tá? Iam inundar várias cidades e com isso também ia causar alguns problemas climáticos nos países, ok? Em relação a esse aumento de temperatura, ok? Então, é basicamente isso. Então, vamos rebater isso, tá? Tem várias questões que a gente pode rebater, a gente vai fazer uma série de vídeos, a gente vai rebater os cientistas que fizeram isso, que na verdade nem são cientistas, são técnicos da ONU e tudo mais, e seria papo assim que seria muito fácil de rebater, tem um histórico tremendo. Mas eu vou rebater assim de uma forma até inusitada, que muita gente talvez não tenha parado para pensar. O que acontece, gente? O aquecimento global, o que vem a ser isso? Vamos lá, de forma bem simples, bem categórica, qualquer pessoa do mundo vai entender. Aquecimento global quer dizer que vai aumentar a temperatura do mundo, ok? Quanto que vai aumentar? De 1 a 2 graus centígrados em décadas, né? 50 anos, um século mais ou menos. Nossa, vai aumentar tudo isso, gente? Pessoal, vou dar um exemplo bem prático que ocorreu ontem e hoje. Na minha vida, não vou falar caso inusitado. Ontem, eu vou dar assim por baixo mesmo. A temperatura aqui em Brasília, onde eu moro, capital do Brasil, estava simplesmente 35 graus durante o dia.
Ou seja, ontem eu tomei banho de piscina para me refrescar, que eu não estava aguentando de calor. Fui para um evento festivo, comemorativo, familiar, em que eu fui de bermuda, camisa, né, t-shirt, simples. Fui lá e lá pelas 8 horas da noite, mais ou menos, pela primeira vez que eu me lembro, eu tirei a camisa de forma bem discreta na varanda, porque eu estava na varanda, não estava aguentando de calor, tirei a camisa para refrescar mais ainda. Olha só, e eu não me lembro de ter tirado a camisa antes, tá? Em 30 anos, hein? Ok? Estava quente que não aguentava mais. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, ou seja, no dia seguinte, eu acordei já com um clima nublado, fui ao trabalho, lá pelas 3 horas da tarde, o céu estava fechado como fosse noite, chovendo pela primeira vez depois de 100 dias sem chover, e a temperatura ficou mais ou menos em 23 graus centígrados, gente. Estava ventando e meio frio. E eu fiquei assim, pô, não vou ficar nem andando aí fora do prédio do meu trabalho, porque eu vou me resfriar. Ou seja, de um dia para o outro, variou a temperatura de 35 graus centígrados para 23 graus centígrados. Uma diferença de 12 graus centígrados. Simples assim. Estou falando de um dia para outro. Menos radical do que eu falar no mesmo dia. Porque a temperatura no mesmo dia, em grande parte do mundo, varia no mínimo 10 graus centígrados. Quando está lá mais ou menos 4 horas da madrugada e quando chega lá 2 horas ou 4 horas da tarde, a temperatura varia geralmente 10 graus centígrados tranquilo, em qualquer lugar do mundo. Isso é praticamente 100% das vezes. Para não criar caso, 80% dos lugares do mundo, a variação é de 10 graus entre 4 horas da madrugada com 4 horas da tarde. É uma variação de 10 graus centígrados. Nesse dia de ontem, né, para continuar nessa mesma história, variou 12 graus centígrados, ou seja, ontem, dia 20 de setembro de 2020, estava simplesmente 35 graus centígrados. E hoje, dia 21 de setembro de 2020, em Brasília, estava 23 graus centígrados. Então, uma variação de 12 graus centígrados, gente. O que eu quero dizer com isso? É que essa história de aquecimento global que vai aumentar 1 grau, 1,5, 2 graus, 2,5 e tal, é uma balela. Todo santo dia a temperatura varia 10 graus centígrados em média, em qualquer lugar do mundo. Por que as pessoas estão apavoradas com isso? Por que os cientistas estão alertando isso? Porque eles são militantes políticos.
Não tem o menor sentido eles ficar fazendo esse alerta, porque todo santo dia tem uma variação não de 1, 2 graus centígrados, e sim de 10 graus. Na melhor das hipóteses, 8 graus. Na pior das hipóteses, 12 graus, como ocorreu de ontem para hoje, aqui em Brasília. Então, isso é uma conversaiada sem sentido, é conversa para bobo. Só bobo acredita nisso. Ok? Só pessoas que nem conseguem raciocinar acreditam nisso. Simplesmente isso. Eu falo isso de uma forma bem enfática, porque é uma coisa tão boba que de manhã, se você estiver lá pelas 4, 5 horas da manhã, está frio. Quando chega meio-dia, você tem que tirar toda a roupa, que dá um calor imenso, geralmente, quando está no verão. E de noite o negócio começa a esfriar. Você tem que colocar um casaco. A variação térmica varia muito durante um dia só. E o pessoal está preocupado com a variação que vai ocorrer em meio século, ou talvez em um século, que é 1 grau e 2 graus. Ah, não, está de brincadeira. Estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Mesmo que ocorresse isso, seria insignificante. E o que não é nem comprovável isso, porque é no futuro, não tem como adivinhar o futuro. Tá bom? Então, gente, isso aí é o primeiro vídeo sobre a grande farsa do aquecimento global. É uma grande mentira, não tem como comprovar nenhuma. Isso aí é só um dos vídeos que eu vou gravar. Eu me senti na obrigação de falar isso por conta, realmente, dos ecologistas, do pessoal que fica pregando o aquecimento global, que é realmente uma grande farsa, tá bom? Porque esse canal se chama Sem Meias Verdades. Simples assim. Então aqui nós não estamos para esconder a verdade. Se for verdade, a gente fala. Se não for verdade, a gente mostra com clareza que aquilo não é verdade, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.